Olá, 3001! Tudo bem? E aí, como é que foram as férias? Boas? Onde é que isso vai acabar pra gente se encontrar pessoalmente? Espero que logo, né, gente? Então, nós estávamos falando na aula passada sobre a teoria do conhecimento. E a gente não pode deixar de relembrar dos pré-socráticos, né? Onde a filosofia começou. E por que os pré-socráticos? Porque foi de lá, né, no início da filosofia, que eles buscaram saber o porquê das coisas. Então, são pessoas, né, que estão na história sobre a busca do conhecimento. Vamos lá, vamos ler comigo. Os pré-socráticos. As primeiras tentativas de compreender o mundo por meio da razão se deram na Grécia Antiga e coincide com o nascimento da filosofia, of course, que assim se distanciavam à busca do conhecimento do pensamento mítico, predominante até então. Esses primeiros filósofos, que são chamados de pré-socráticos, dirigiram suas indagações para a natureza. Lembrando que pré-socrático significa que vieram antes de Sócrates, tá bom? Então a filosofia ela se divide de antes de Sócrates e de Sócrates em diante. Então, antes de Sócrates, pré-socráticos, ok? Então, essa distinção ela é importante, pois se os pré-socráticos são os filósofos da natureza, por quê? Eles investigavam terra, ar, céu, fogo, entendeu? Então, tudo que tinha a ver com a natureza, eles investigavam. Com Sócrates, a filosofia iria inaugurar sua fase antropológica, ou seja, aquela que investiga o ser humano. Do espanto diante dos fenômenos do mundo, esses primeiros pensadores começaram a buscar uma substância primordial, que os gregos chamavam de arquê, quer dizer, substância. O que é que move o mundo? O que é que dá vida às coisas? Da onde começou tudo? Então eles achavam que tinha uma substância que dava início a todas as outras coisas que existiam no mundo, né? Então assim, Tales de Mileto elegeu a água como substância primordial. Então para ele a água não podia, era aquela substância que deu início a tudo. Mas vem Anaximenes, que afirmou que o axé, né, a substância era o ar. E aí? Aí vem Anaximandro de Mileto, discordando dos dois anteriores, dizendo que não havia um princípio universal, pois ele transcendia a nossa capacidade de observar. Como assim? Não é a água, não é o ar. Tem uma outra coisa que transcende, né, o nosso modo de pensar e observar, a nossa capacidade. E ele deu o nome de Apeiron, né? Apeiron, gravem aí, Apeiron. Então, tem outros pré-socráticos que elegeram os princípios vitais como Cosmo, como Pitágoras de Samos, né? Que ele deu a ênfase dos números, o matemático. Tanta gente não gosta muito de matemática. Tem Anaxan, que ele deu o início à inteligência cósmica. Demócrito, que descobriu os átomos, né? Empédocles, que por sua vez ele elegeu um elemento único, mas não, ele elegeu os 4 elementos. Para ele o que dava base, né? Essa substância era dos 4 elementos: água, terra, fogo, ar, né? Os 4 elementos, sendo assim chamado de pluralista. Foram Heráclito de Efésio e Parmênides de Eleia, lembrando que quando a gente fala de, é a cidade de onde eles vieram. No entanto, aqueles que criaram teorias que teriam um fecundo desenvolvimento ao longo da história da filosofia, Heráclito afirmava ser o fogo que simbolizava o movimento, o princípio, né, do universo. Enquanto Parmênides afirmava que aquilo que permanece nas coisas é fundamental de origem da razão e de coisas que existem. Sendo assim, o movimento é uma ilusão. Entendeu? Tipo assim, é como se as coisas aqui não existissem e tudo que nós pensamos e vemos é uma ilusão. E aí? Complicado? Não, nem tanto. Nós vamos começar a entender isso. Com a defesa do movimento que abriga no seu interior o embate dos contrários
Heráclito intuiu o pensamento dialético. O que seria o pensamento dialético? Que seria revisado depois, mais tarde, por Platão, Aristóteles, Hegel, Marx, e teria uma função importante nas formas de conhecimento humano. Com a ideia da permanência, Parmênides criaria outro polo do pensamento filosófico, seria a metafísica. Aquilo que existe sobre o véu da aparência das coisas, onde as duas frases mais conhecidas o ser é e o não ser não é. O que acontece? Quando a gente fala de pensamento dialético, nós falamos sobre as coisas palpáveis que nós podemos ver. Quando a gente fala sobre coisas de metafísica, são coisas que nós não podemos ver, mas a gente sabe que está lá. Por exemplo, o ar. Eu sei que o ar existe, mas eu não posso ver o ar, não posso ver o vento, né? Então ele fala o quê? Que tem o ser, que são coisas que nós conseguimos ver, né? E tem o não ser, que são coisas que nós não conseguimos ver, mas nós sabemos que está lá, tá? Então, em algumas religiões se pauta nessa parte, né? Que o ser humano é o ser, né? E Deus é o não ser, porque a gente não consegue ver, né? Então, assim, algumas religiosidades se palpam nessa parte. Não só ou o cristianismo, ou o hebraico, ou o judaico, como as outras religiões também, tá bom? Então, se pautam muito nessa frase. O ser é e o não ser não é, ok? O ser é aquilo que eu posso ver, que eu posso tocar. E o não ser é aquilo que eu sei que existe, mas eu não posso ver nem tocar. Por exemplo, a alma. Muitos falam que a alma existe, mas eu não posso ver, não posso tocar. Mas o ser humano eu posso ver, eu posso tocar. A blusa eu posso ver e eu posso tocar. Então é o ser. E o não ser é o que eu não posso ver, não posso tocar. Será que eu consegui explicar? Então vamos lá aí. Os pré-socráticos. Então eu fiz aí eu baixei essa imagem que a gente estuda um pouquinho mais sobre isso. Nada de muito importante de vocês gravarem isso não, tá bom? Então eu só quero que vocês deem uma visão do que existiu antes de Sócrates, como é que era o pensamento deles, né? Então assim, olha, Tales de Mileto, para ele tudo era água, né? Cosmologia, explicação do mundo de uma maneira racional. Heráclito, mudança constante, doutrina de fluxo, síntese, por exemplo, a água. Um rio não pode estar no mesmo lugar, você não entra na mesma água duas vezes se você estiver no rio. Diferente de uma piscina, a água se move, ela vai para outro lugar, não, a piscina, a água fica parada. Agora, o rio é uma corrente de água, então uma pessoa não pode entrar duas vezes na mesma água, porque a água ela segue o seu fluxo, tá bom? Então, Parmênides, a imobilidade do ser. Pitágoras tem o princípio dos números. Então, para onde ele olhava, ele via matemática, ele via símbolos, né? E que isso nos ajuda muito hoje em dia. Tem Anaximenes, que a substância básica é o ar. Então, para ele, tudo era movido a ar. Sem o ar, não haveria sobrevivência. Tem Anaximandro, que tudo é o hyperon, é infinito, é indeterminado, entendeu? O que é o hyperon? É uma coisa que não tem fim, né? Então, assim, se vocês puderem dar uma olhada, nada que vai cair na prova, tá bom? Sobre o ser e o não ser, da onde que veio os pré-socráticos que deram início à filosofia. Claro que a filosofia só veio o nome depois de Sócrates, né? Mas veio antes de Sócrates, né? Pré-socráticos, já teve outros filósofos, tá? Que eles estudaram a natureza. Já com Sócrates em diante, começou a estudar o ser humano, tá bom? Lembrando que alguns filósofos daí da era dos pré-socráticos, eles estudavam a cosmologia, a lua, por que tinha cheia no rio Nilo, qual era a melhor hora de se plantar, quando é que chovia mais, quando é que tinha mais seca, né? E os ventos, como é que os ventos giravam, o período das luas. Então, assim, foi muito importante para dar início ao que hoje a gente tem, né? Meteorologia, nós conseguimos, não com exatidão, mas na maioria das vezes acerta, né?
a período de seca, nós conseguimos prever algumas coisas. Por quê? Porque de observar. Então, nós aprendemos com pré-socráticos a observar o andar, né, da natureza. Vamos lá, então os pré-socráticos são importantes, pois foram os primeiros a querer entender as coisas para além da visão mitológica, além dos deuses, tudo, porque antigamente tudo era baseado no deus da água, o deus do, não, foi o deus do Olimpo, o deus do mar, que mandou a cheia, entendeu? Então, assim, eles tiraram essa parte mítica, né, de mito, mítica, e começaram a estudar os fatos. Os filósofos pré-socráticos buscaram conhecer a origem do arqué, que é da substância, que dá origem às coisas. A cada um desenvolvia a teoria para a origem da vida e das coisas. Cada um foi criando a sua teoria sobre a formação do universo e do ser. Então, os pré-socráticos foram muito importantes, que eles tiraram a visão de mito, né, de que tudo foi obra de deuses, e passaram a observar o porquê que realmente aquelas coisas ali aconteciam. Então, qual era o principal objetivo dos pré-socráticos? O período pré-socrático é marcado pela preocupação com a origem das coisas. Então, os filósofos dessa época buscavam a resposta de onde se originou tudo, tendo como objetivo descobrir o que faz a própria natureza um mundo, a única substância que constitui um ser. Ok? Então, nossa aula de pré-socráticos termina aqui e eu espero que vocês tenham entendido. Não se esqueçam que no roteiro tem 3 perguntinhas para vocês responderem lá para mim, tá ok? E a gente corrige em sala de aula. Beijos, até a próxima aula. Tchau, tchau, 3001.